O tema para hoje são os novos desafios colocados para os trabalhadores e trabalhadoras em instituições privadas de ensino relacionados aos direitos trabalhistas e à organização sindical. Eu acho que o período após, inclusive, a própria reforma trabalhista, já se apontava uma série de desafios para o movimento sindical, e aí em destaque na nossa organização, no setor privado. E nesse ano, né, com essa situação excepcional da pandemia, esses problemas, obviamente, aumentaram. Eu acho que é oportuno essa mesa, e é oportuno podermos estar contando, né, com essa contribuição, né, agradecer imensamente ao Santana, que é o nosso querido companheiro, né, da CONTEA, assessor jurídico da CONTEA, e ao Ricardo Gibrim, que também é um companheiro, também aguerrido, que está hoje conosco aqui nessa manhã. A gente vai começar agora com uma abertura de uma poesia. Vou convidar a companheira Conceição, do Simpro Campinas. O poema é de Adhemar Bogo, As Verdades Já Aprendidas. Não diga que é preciso organizar o povo, nem que os bancos exploram o cidadão, que a água não pode ser privatizada e o caminho é a revolução. E a terra está entregue ao latifúndio, a renda está muito concentrada, o governo é conivente com o império, que as ideias socialistas não estão superadas. Que a soberania está quase perdida, o desemprego é irreversível, o homem está irreconhecível, porque o consumismo já o venceu. Que há milhões de indigentes pela rua, a fome come a vida das crianças, o povo perdeu as referências, a mídia atenta contra a inteligência e a esquerda se rendeu. Não diga que a globalização não é coisa do presente, que a elite é inconsequente, que os governos de esquerda são incoerentes e o império já domina a humanidade. Que o problema do povo é a propriedade, que a riqueza é a fonte da violência e que é preciso elevar a consciência. São verdades talvez muito batidas, que sem ação podem perder a própria vida. Não, não diga nada. Pergunte se há um caminho, uma estrada, se está disposto a alinhar os passos e convencido a descruzar os braços para agarrar com força a solução. Pergunte o que é revolução, porque é chegado o momento onde as palavras já não servem como exemplo. Entenda de uma vez, e a dominação e a liberdade podem ter a mesma idade. Há momentos em que uma só olhada organiza uma longa caminhada e incendeia o coração dos que já não se queixam. Acredite que tudo guarda uma força interna, que as injustiças não conseguem ser eternas, simplesmente porque os revolucionários não deixam. Então, eu passo a palavra ao querido, né, mais conhecido como Santana, José Geraldo Santana, que vai estar iniciando esse momento conosco. Meu cordial bom dia. Eu quero abraçar fraternalmente a todos os amigos, a todas as amigas presentes nesta manhã de sábado, 26 de setembro, para esse importante diálogo. Quero agradecer ao SES, à CONTEA e à CUT pelo privilégio que me concedem de, nesta manhã, poder dialogar com vocês sobre temas tão candentes. Enquanto aguardávamos o início da nossa reunião, eu fiquei olhando essa realidade aqui da tela, amigos e amigas do Brasil inteiro, e fiquei me lembrando da música de Lupicínio Rodrigues, Felicidade, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E efetivamente é o que nós estamos fazendo neste momento. Eu quero, ia me esquecendo, de forma deselegante, cumprimentar o amigo Gebrim, dizer-lhe que é uma alegria revê-lo e uma honra compartilhar
esta mesa de diálogo com ele. Querida Guilhermina, obrigado pelas palavras. Eu quero pedir o seguinte, primeiro perguntar-lhe quanto tempo eu tenho para a exposição inicial. E ao depois escrevi que no você, chat, quando faltarem 30 minutos, professor. 30 minutos? Tá, 30 e quando faltarem minutos. 5 minutos, por favor, me avise, tá? Faltarem 5 minutos. Bom, começamos com a poesia, então eu me sinto muito mais à vontade para o diálogo. Permitam-me também começar a minha singela participação com versos da belíssima música de Geraldo Vandré e Hilton Ascioli, Ventania, ou de como o homem perdeu seu cavalo e continuou andando. Andei pelo mundo afora, querendo tanto encontrar um lugar para ser contente, onde eu pudesse ficar. Mas a vida não mudava, mudando só de lugar. É isso que tem acontecido com todos os trabalhadores, as trabalhadoras do Brasil, em especial com a nossa categoria profissionais da educação escolar. O que sempre quisemos ao longo dos anos foi o mínimo de valorização, que, aliás, é princípio constitucional, mas que, infelizmente, nunca alcançamos. Vamos começar o nosso diálogo com comparações metafóricas, que normalmente são muito elucidativas. Vamos imaginar que o Brasil seja um gigantesco restaurante com o funesto nome de celeiro de tragédias. Devo esclarecer que essa expressão, que esse nome que escolhi, não é meu, tomei o emprestado ao professor Ricardo, que usou em uma entrevista concedida ao Brasil de Fato em junho. Eu só mudei a preposição e o singular para o plural. Ele usou a expressão celeiro da tragédia e eu estou chamando de celeiro de tragédias, porque são várias tragédias, não uma só. Nesse funesto restaurante, além do título, Celeiro de Tragédias, está escrito com palavras indeléveis, ou estão escritos, porque são vários, os seguintes dizeres. Somente servimos pratos modernos, compatíveis com a modernidade. Todos com selo de qualidade certificado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pelo STF e pelo TST. E qual é o cardápio desse restaurante? Pratos modernos. Terceirização sem limite, sem fronteira. Norma coletiva sem ultratividade. Sindicatos amordaçados e fragilizados. Teletrabalho, contrato intermitente, contrato PJ, banco de horas e outras coisas mais. E no restaurante há um cardápio especial para os profissionais da educação escolar. Além de todos os pratos já anunciados, ele serve também ensino híbrido, redução sistemática de carga horária e de remuneração, redução de salário-aula e cessão de direitos de imagem e de produção intelectual. E esse cardápio acaba de ser acrescido por 2 novos pratos. Aí eu vou responder a sua pergunta, Demar. Você perguntou se o TST estava se comportando bem. A 4ª turma do TST, da qual participa Ives Gandra Martins, aí nós já sabemos qual é o resultado, acaba de decidir que a sucumbência recíproca para reclamante e reclamado aplica-se a todos os pedidos. Vamos elucidar. Vamos imaginar o seguinte, que a reclamatória trabalhista, a reclamação trabalhista, como queiramos, contenha um só pedido, o valor de R$100 mil. E esse pedido é parcialmente deferido. A Justiça reconhece o valor de R$50 mil. Então, além daquele valor de crédito, o reclamante faz jus ao honorário de sucumbência sobre os 50. Porém, ele tem de pagar honorário de sucumbência para o advogado reclamado, ou os advogados, no valor correspondente a R$50 mil, ou calculado sobre R$50 mil. Então, vejam
que agora, se já era temerário ir à Justiça do Trabalho nesse momento, muito mais temerário ficou. E o TRT da 17ª região, que é o Espírito Santo, meu querido amigo Jonas, querida amiga Érica, querida amiga Silvana, acaba de lançar um prato que eu reputo, sem dúvida nenhuma, que é o pior de todos quantos conhecemos até agora. Ele decidiu transformar sucumbência trabalhista em ilícito penal. Ele acaba de homologar uma macabra transação judicial em que o reclamante foi condenado em honorários de sucumbências, mas, como não dispunha de crédito suficiente, foi suspensa a execução, aí pressionado pela reclamada, que é uma boate, compareceu perante o juízo, celebrou uma transação judicial para que o débito com a empresa fosse convertido em prestação de serviço à comunidade. Isso é crime, só acontece em crimes. Se essa moda pega, a máxima de Washington Luiz, que foi o último presidente da República Velha, vai se tornar regra. Qual era a máxima dele? A questão social é caso de polícia, virou caso de polícia. Então vejam, este é o cenário que nós temos para todo o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras e para os profissionais de educação escolar. Analisando esse cenário, eu fiquei me perguntando o seguinte: o que acontecerá com o trabalho? Vamos tomar aqui o título do polêmico livro de André Gorz, escrito em 1980, em tom afirmativo, Adeus ao proletariado para além do socialismo. Em 1995, o professor Ricardo Antunes, que eu já citei, que é professor da Unicamp, lançou um livro, também polêmico, mas bastante instigante, não com o título afirmativo, mas interrogativo, Adeus ao trabalho. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: adeus ao trabalho? Adeus à profissão de profissionais da educação escolar? O que significa isso? O que cada um quer dizer? Por exemplo, o que André Gorz dizia, que o trabalho perdeu a sua centralidade, não é mais o motor determinante do desenvolvimento social. Então, a tendência era a sua abolição. Será que é isso que vai acontecer? É uma questão que nós precisamos discutir. Ela está na ordem do dia, com toda certeza. Agora, vamos falar um pouco do pouco tempo que temos para a exposição inicial, pelo menos algumas manchetes que nos são muito caras. Primeiro, a redução de carga horária e redução de remuneração. Essa é uma questão que nós perdemos desde o início da década de 90, quando o TST, instado pelas escolas particulares, baixou a orientação jurisprudencial 244, admitindo que, no caso de redução de matrículas, a remuneração, a carga horária e a remuneração podem ser reduzidas. E isso virou moda. Eu li ontem a matéria do portal da Conte, tratando da realidade de São Paulo, e não é só São Paulo, o Brasil inteiro, em que as instituições de ensino, notadamente as de ensino superior, têm feito disso regra. É comum, em um semestre, o professor ter uma carga horária de 40 horas, no outro 4, ou nenhuma. Bom, isso está amparado por norma legal? Por nenhuma norma, ao contrário. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, admite a redução salarial mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. O artigo 468 da CLT veda a alteração de contrato, ainda que com a concordância do trabalhador, se dela resultar prejuízo. Mas a jurisprudência do TST caminha nesse sentido. Agora, o que nós não podemos concordar é que essa redução esvazia a função social do contrato, que é determinada pelo artigo 421 do Código Civil, e fira
ou viole os princípios da probidade e da boa-fé na celebração e na execução do contrato. Isso está muito claro, é o que vem acontecendo cotidianamente nas instituições de ensino. E as instituições de ensino, de um modo geral, em especial de ensino superior, agora já não se contentam mais com a aplicação da súmula 244. Elas querem ir além. Começaram a reduzir o salário aula. E a OJ 244, a qual fiz referência, apesar de referendar a redução de carga horária e a redução salarial mediante a redução de matrícula, veda a redução do salário aula. Mas a moda agora é esta. Eu assessoro entidades em vários estados brasileiros e tenho me deparado com famigerados acordos individuais consistentes na redução do valor do salário aula. Então, vejam, esse é um quadro que se agrava sistematicamente. Pois bem, além disso, nós temos a nos afligir, notadamente depois do início da pandemia, em março próximo passado, o teletrabalho. O teletrabalho não é novidade para nós, que já era conhecido de professores e administrativos, mas que foi regulamentado da pior forma possível pela Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, de tal sorte que o teletrabalho, com a regulamentação dada pela Lei 13.467, artigos 75A e 75E da CLT, chega ao cúmulo de transferir aos profissionais submetidos a ele, não só professores administrativos, mas possivelmente de todas as categorias, o ônus do empreendimento, violando o artigo 2º da CLT, que diz que o empresário responde pelos ônus do empreendimento. E aí a responsabilidade pela instalação de equipamentos, pela aquisição, pela manutenção, nos termos da lei, pode ser transferida aos trabalhadores, exceto se constar de contrato escrito de forma diferente. Agora, nós sabemos muito bem qual é a condição da relação de trabalho individual, ou seja, quais são as armas de que dispõe o empresário e quais são as armas que dispõe o trabalhador. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao gozo declarado dos direitos fundamentais sociais, reconhece que a relação individual de trabalho é uma relação assimétrica, que é marcada pela desigualdade. Então, da noite para o dia, nós fomos empurrados para esse teletrabalho. E esse teletrabalho, ao que parece, chegou para ficar. Primeiro, não se vislumbra possibilidade concreta de retorno a atividades acadêmicas, pedagógicas, presenciais no ano de 2020. Ainda que isso aconteça, será só ao final e de forma parcial. Para o ano de 2021, a expectativa das empresas de ensino é a da redução sistemática de custo. Como se dará essa redução sistemática de custo? Sacrificando a qualidade do trabalho e sacrificando as condições de trabalho de seus profissionais. Ou seja, fazendo do trabalho remoto a mola propulsora. E esse trabalho remoto traz, além dessas consequências, às quais já fiz referência, outras de grande monta. E são essas que podem conduzir ao fim da profissão de professor, por excelência. Ou então acontecer com a categoria o mesmo que aconteceu com os bancários, que em 30 anos foram reduzidos a 1/3. De que forma isso vai interferir? Primeiro, porque as instituições de ensino, escudadas ou agasalhadas por portaria do MEC, portaria 2117 do ano passado, já estão autorizadas, isso as instituições de ensino superior, já estão autorizadas a oferecer 40% da carga horária do curso
de forma remota ou à distância. E a Lei 3.415 abre largos para que o ensino médio também o faça. Então, a possibilidade de expansão de educação à distância, tanto na educação básica quanto na educação superior, já não é mais possibilidade, apenas é realidade, a tendência é que haja essa expansão. E o que é mais grave, esse é o aspecto que eu quero dar maior ênfase, que chama a atenção de todas as entidades para a necessidade de debatê-lo com profundidade e de apresentar a proposta concreta para a sua regulamentação, para que ela não se dê por meio dos interesses escusos das instituições particulares de ensino, é a cessão de direito de imagem e de produção intelectual. O que tem me chegado às mãos são realmente coisas absurdas. Caso concreto que me chegou às mãos aqui de Goiás recentemente é o seguinte: uma instituição de ensino médio e curso livre, elaborou um contrato de cessão. Primeiro precisamos esclarecer que cessão significa renúncia, não significa tão somente autorização ou licença. Um contrato de cessão de imagem e de produção intelectual dos professores, pelo prazo de vigência do contrato e por 2 anos após o fim da vigência deste. Ficando a instituição autorizada a fazer o uso que bem lhe convier da imagem e da produção intelectual dos professores. E mais, pelo preço de R$ 120 a aula gravada, e o professor que, porventura, celebrasse contrato com outro estabelecimento de ensino para o mesmo trabalho, se esse contrato não fosse anterior ao que ele assinou com essa instituição cedendo direito, ele ficaria responsável pelo pagamento de uma multa no valor de R$ 500 mil. Então, vejam só, R$ 120 o valor da aula. Mas se ele quebrasse essa exclusividade, ele teria de indenizar a instituição em R$ 500 mil. Diante da reação do Simpro, da reação dos próprios professores, o colégio recuou-se e não o aplicou. Mas essa é a tendência que nós temos. Bom, isso significa o quê? Se não sairmos a campo propondo regulamentação adequada para essa matéria, em breve, cada instituição de ensino, não importa o seu tamanho, vai precisar apenas e tão somente de um único professor para cada disciplina. Porque já se fala em realização de aula nacional. Hoje nós temos aí o que, com propriedade, o Simpro São Paulo e a FEPESP chamaram de ensalamento de classe, a reunião de várias classes, de várias salas em uma só, e assistindo a uma aula remota gravada por um professor que recebeu aí, vou tomar esse valor aqui de Goiás, R$ 120, e alunos do Brasil inteiro. Então vejam o tamanho do problema que nós temos para resolver. Primeiro, nós precisamos orientar, e isso alcança também os administrativos, não só os professores, porque eles vão realizar trabalho remoto. Primeiro, nós precisamos orientar os trabalhadores, embora saibamos das dificuldades para que isso se efetive, que não firmem compromissos com instituições de ensino de forma individual, porque se o fizerem, não terão nenhuma força para barganhar, para negociar. Isso só consistirá em adesão a um contrato danoso, a um contrato que representa o fim de seus direitos. Segundo, para que não firmem nenhum, isso em relação ao teletrabalho, ao trabalho remoto,
Segundo, para que não firmem nenhum documento cedendo o seu direito de imagem e a sua produção intelectual à empresa. Porque, fazendo isso, nós estaremos contribuindo de forma decisiva para que a nossa profissão seja extinta. Ou então, repito, que aconteça a ela aquilo que aconteceu com os bancários, que em 30 anos foram reduzidos a 1/3 da categoria. Nós temos aqui outro aspecto, ainda relacionado com essa questão, sob discussão, sobre o qual nós precisamos debater, que ainda não debatemos porque esse é novo para nós. É o chamado ensino híbrido. Em que consiste o ensino híbrido? Aí nós temos pelo menos 2 conceitos. Um conceito que já vem de longa data, e já vem, inclusive, se sedimentando, que é parte do trabalho realizada presencialmente, parte remotamente, ou de forma remota. Pois bem, a Madalena participou de um encontro da ABRUC, realizado aí há cerca de uns 2 meses, e nesse encontro, advogados do grupo, e inclusive advogados acreditados e que merecem todo o nosso respeito, como, por exemplo, Leandro Strack, esposaram uma proposta diferente do ensino híbrido. E essa proposta nos traz problemas maiores do que a primeira alternativa. Para eles, o ensino híbrido, e que só se justifica durante o período da pandemia, seria o seguinte: vamos imaginar aí uma sala com 100 alunos, 50 alunos presentes e os outros 50 acompanhando a aula de forma remota. Quanto àqueles que estão presentes, eventuais dúvidas que surjam no curso da aula poderão ser respondidas. E quanto àqueles que estão acompanhando a aula de forma remota, como será a orientação dos trabalhadores? Por óbvio que ela vai demandar outro horário. Então vejam a dificuldade. O que nós precisamos estabelecer é o seguinte: quer o trabalho seja realizado de forma remota, quer seja realizado de forma presencial, ele tem que obedecer rigorosamente a carga horária contratada. E mais do que isso, as aulas que forem eventualmente gravadas, e com certeza serão, na sua maioria, somente podem ser reproduzidas para as turmas com as quais o professor trabalha. Se não fizermos isso, não haverá mais controle, e aí sim será o fim. É uma outra questão que já é conhecida dos administrativos e começa a chegar agora aos professores, é o chamado banco de horas. Banco de horas é altamente nocivo a todos os trabalhadores, em especial aos profissionais da educação escolar. Amparados pela medida provisória 927, que felizmente se caducou, muitos estabelecimentos de ensino impuseram aos seus trabalhadores banco de horas com duração de 18 meses contados após o fim da pandemia. Significa dizer, é uma dívida eterna. E esse banco de horas não traz nenhum benefício aos trabalhadores, só traz prejuízos. Temos casos concretos, eu me deparo com isso cotidianamente, de estabelecimentos que ficaram durante 30, 60 dias sem oferecer atividades remotas e mantiveram o salário dos trabalhadores, por óbvio que estavam à sua disposição, nos termos do artigo 4º da CLT. Mas agora querem cobrar desses trabalhadores aquele trabalho que não foi realizado e um banco de horas com duração de 18 meses. Outro aspecto que cresce, embora seja incompatível com o ensino, que cresce de forma assustadora, é a chamada pejotização, que é a contratação de professores por meio de pessoa jurídica. Isso é absolutamente incompatível com a LDB, notadamente com o artigo 13, que estabelece quais são as obrigações dos trabalhadores. Ora, se
o contrato é de pessoa jurídica, não há subordinação jurídica à empresa, não há cumprimento de horário. E nesse caso, como é que o professor contratado sob essa modalidade, ou mesmo terceirizado, pode cumprir o calendário escolar, participar, calendário escolar que não é elaborado por ele, nem por uma eventual empresa prestadora de serviço, e sim pelo estabelecimento de ensino, com base em regras ditadas pelos sistemas de ensino, a programação pedagógica, conselho de classe e outras atividades pedagógicas que necessariamente dependem de gestão e gestão do diretor. Isso é incompatível? É, mas ganha corpo? Ganha. Como é que nós vamos combater isto? É muito difícil a nossa situação nesse momento e como vamos enfrentá-la. Para fecharmos com chave de chumbo, e não é chave de ouro, é exatamente o contrário, os desafios que nos são impostos, vamos falar um pouquinho agora, no tempo que nos resta, sobre a jurisprudência sedimentada, infelizmente, e crescente, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no TST. O Supremo Tribunal Federal, nós temos, para fazermos um recorte histórico breve, nós temos o recurso extraordinário 590-415, que é de 2015, quando o Supremo fixou tese, no sentido de que o negociado pode prevalecer sobre o legislado, desde que esse negociado seja feito de forma coletiva. O voto do ministro Roberto Barroso diz isso, que a relação individual é assimétrica, mas, pelo menos em tese, a coletiva não é, ela é assimétrica. E foi exatamente essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que deu aso para o artigo 611-A da CLT, que foi acrescido pela Lei 13.467. Depois, em 2018, nós tivemos o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5794, da qual a CONTE participou como amicus curiae, eu como advogado, e a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade 55, que declararam constitucionais as modificações promovidas pela Lei 3.467 na contribuição sindical. Ali o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: a Assembleia Geral Sindical é soberana para decidir sobre o nascimento, a morte de uma entidade, para decidir sobre a redução e a supressão de direito, mas não é soberana para decidir sobre contribuição. E essa decisão já foi repetida dezenas de vezes em reclamações julgadas monocraticamente, e quando levadas ao pleno da mesma forma, estabelecendo isso. E dando aso àquilo que está no inciso 26 do artigo 611b da CLT, que nenhuma contribuição pode ser descontada do trabalhador se não for expressamente autorizada por ele. Ora, isso tem endereço certo. Qual é o endereço? É o enfraquecimento das entidades sindicais. Como se não bastasse isso, nós tivemos outras decisões do Supremo na mesma esteira e que são decisões que negam a condição que a Constituição lhe atribui, que é a de guardião da Constituição. Nós temos a da terceirização, recurso extraordinário 958-252, também de 2018, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há barreiras, não há limites para a terceirização, que ela pode atingir todas as atividades. E agora, no ano de 2020, tendo como relator o ministro Gilmar Mendes, todos sabemos quem é, qual é o apreço que ele tem pelo mundo do trabalho, a ação direta de inconstitucionalidade 5685, contra a Lei 13.429, que também é de 2017, que antecede a 13.467. Fundamentalmente, essa lei trata de quê?
da legalização de empresas especializadas na alocação de mão de obra, trazendo de volta ao cenário brasileiro aquilo que era conhecido no período da escravidão. E mais, liberando a terceirização em todas as atividades. E estabelecendo que a responsabilidade do tomador de serviço, que é o contratante, é tão somente subsidiária. Ela não é solidária. E permite a quarteirização, com a devida licença da língua portuguesa, quarteirização, quinteirização e assim por diante. Assim por diante. Nessa ADI, por 7 votos a 4, o STF considerou constitucional a lei referida, 13.429, e o ministro Gilmar Mendes usou como exemplo de modernidade no mundo a ser seguido por todos a Uber, que, segundo ele, é a maior empresa de transporte do mundo que não possui um só trabalhador. E a BIB Air, que, segundo ele, é a maior empresa de hospedagem do mundo, que também não possui nenhum trabalhador. E ele repetiu, e foi acompanhado por 6 outros ministros, aquilo que o presidente Bolsonaro dizia na campanha, que os trabalhadores precisam escolher se querem emprego ou se querem direitos, porque não há mais possibilidade de conciliação dos dois. Ato contínuo, o Supremo Tribunal Federal julgou a ABI 3975 contra a lei 11.643, que é aquela que, violando o artigo 7º da Constituição, o inciso 15, que diz que o repouso semanal remunerado é garantido preferencialmente aos domingos. E esse advérbio de modo preferencialmente significa dizer que, na maioria, o repouso tem que recair aos domingos. Pois o Supremo, a lei que foi impugnada como inconstitucional, assegura que o repouso semanal recai aos domingos uma vez a cada 3 semanas. E o Supremo diz que a lei foi muito benéfica, porque uma vez a cada 4 semanas está de bom tamanho. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal vem corroborar as palavras da presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, quando comentou a famigerada MP 905, que também se caducou. Ela disse em tom jocoso, em deboche contra os trabalhadores, que em breve nós não distinguiríamos mais domingo de segunda. Pois bem, e o Supremo foi além. Julgou, depois de 20 anos, a ABI 2200. Essa é aquela que se referia à ultratividade da norma. A ultratividade que era assegurada pela Lei 8.542 de 1991 e que foi extinta por medida provisória. Então, essa matéria, essa medida foi questionada perante o Supremo. Depois de 20 anos, ele decidiu a ação, tendo como relatora, para minha surpresa, não a relatora, mas o voto que ela proferiu, Rosa Weber, que foi ministra do TST, à unanimidade, o Supremo decidiu que a ABI deveria ser arquivada porque perdeu o seu objeto, porque a matéria já está regulamentada em lei. E qual é a regulamentação da matéria? A regulamentação é a seguinte: está no parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, com a redação que foi dada pela Lei 13.467. Aquela lei, todos nos lembramos, seu período de discussão, o argumento para justificar era a liberdade das partes para negociar. Era a prevalência do negociado sobre o legislado. Pois bem, mas essa lei tem o descaramento, e o Supremo disse que é constitucional isso, de proibir as partes, seja, representante patronal, representante de trabalhadores, de fixarem a ultratividade da norma. Nenhuma norma pode ter vigência superior a 2 anos e nenhuma delas pode conter o quê? A garantia da ultratividade. Com isso, os instrumentos normativos de trabalho, instrumentos coletivos, convenções como, por exemplo, a do Simples Juiz de Fora, que já deva ter aí seguramente 80 anos, a do Simples Minas e tantas outras, se não forem renovadas a cada database,
perdem a sua validade integralmente. Mesmo que a garantia exista há 40 anos, vou nem chegar aos 80, 40 anos, mas se ela não incorporada aos contratos durante esse período, se ela não for renovada no instrumento coletivo para o novo período de vigência, ela perde a sua validade e não mais integrará o contrato. Ou seja, é mais ou menos como a maldição do Titã Prometeu, que a águia comia-lhe eternamente o fígado durante o dia e esse renascia à noite. A situação dos trabalhadores é essa, sem a garantia de que à noite o fígado vai renascer, porque se não conseguirem negociar, não há possibilidade de essas garantias incorporarem-se aos contratos de trabalho. O TST caminha na mesma esteira. Eu fiz referência, ainda há pouco, ou ao início do nosso diálogo, a uma decisão da quarta turma. Mas nós temos uma decisão mais grave, é uma decisão recente do pleno do TST, modificando a súmula 244. A súmula 244, com a atualização feita em 2012, estendeu a garantia de estabilidade provisória à mulher com contrato por prazo determinado. E o TST, na sua mais recente decisão de pleno, excluiu dessa garantia as mulheres submetidas a contratos temporários. Se são submetidos a contratos temporários, não gozam do direito à estabilidade. Então, amigos e amigas, esses são os desafios que se nos apresentam. Ao contrário da obra de François Adrier, famosa obra O Boleiro de Sanssouci, não há juízes em Brasília, há algozes em Brasília. Então, nós não podemos contar com o Poder Judiciário, sobretudo com o Supremo Tribunal Federal. E agora, na mesma esteira, nós já não podemos mais contar com o TST. Com o Congresso Nacional, há muito nós não podemos contar. Com o Poder Executivo, principalmente a partir de 1º de janeiro de 2019, não há nenhuma perspectiva. Quer dizer, nós estamos em uma situação nunca dantes vista, estamos num quadro tenebroso que não sabemos por onde começar, não podemos nos arrefecer, mas como lutar, como reverter essa condição? E o que é mais grave, que não é aleatoriamente, mas propositadamente, por deliberação sistemática, reiterada, do Supremo Tribunal Federal e também do TST, os sindicatos nunca estiveram tão fragilizados como estão agora. E, por ironia, nunca foram tão necessários como são agora. Então, há necessidade de que todas as entidades saiam à luta para enfrentar esses desafios, e não é apenas e tão somente por meio de contestação, é sim por meio de proposição. Eu devo lhes dizer, e faço isso no texto que vocês receberam, que quando se iniciou a discussão sobre a possibilidade de redução de carga horária e redução de remuneração, eu era presidente do Simpro à época. Eu e todos os demais não demos a importância devida àquela discussão que ganhava corpo, que ganhava dimensão do âmbito da Justiça do Trabalho. O resultado foi esse, a súmula 244. Ou nós vamos sair a campo, ou em breve não haverá mais categoria de trabalhadores. E para encerrar, eu não sei, aí o Guilherme quanto tempo falta, mas para encerrar, eu quero 5 minutos. fazer o seguinte comentário. Em crises anteriores, a categoria menos atingida foi a nossa, profissionais de educação escolar. Nós passamos quase que ao largo das crises anteriores. E eu receio que a mais atingida de todas, de longe, nesse quadro caótico de pandemia sanitária e pandemia social, seja nossa.
Obrigado. Agora nós vamos convidar aí o Ricardo Gebrim, que é um companheiro também, né, da luta da resistência, advogado trabalhista, com ênfase em direito individual e coletivo de trabalho. Ele está coordenador do Departamento Jurídico do Simpro São Paulo, advoga para a FEPESP e o Sintaema na área do direito sindical e coletivo do trabalho. Ele presta também assessoria para os sindicatos trabalhadores dos mercados de capitais de São Paulo, é isso? E presidiu por 2 gestões o Sindicato dos Advogados de São Paulo. Ricardo, bem-vindo, obrigada pela oportunidade. A palavra é sua, querido. Bom dia, educadoras, educadores da CONDE. Eu lhes agradeço muito essa oportunidade, o convite, é uma honra poder participar. E um grande abraço a tantos amigos e amigas que não podemos nos encontrar pessoalmente. Estar aqui aprendendo mais uma vez com meu professor Santana é sempre uma excelente oportunidade, né? É sempre uma aula valiosíssima, são muitos os ensinamentos. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade de falar após o professor Santana, né? Esse meu grande mestre, para utilizar um pouco essa imagem do restaurante e seu cardápio que ele fez, que eu achei que foi muito feliz, né? E também o fato dele ter traçado um painel bastante minucioso dos problemas que estamos enfrentando nesse contexto, nessa conjuntura. E quero aproveitar isso para abrir a possibilidade de colocar por que isso é possível. Como é possível estar vivendo esta conjuntura inusitada, né? O próprio Santana falou que é esse aspecto inusitado desse momento histórico. Veja, nós estamos enfrentando uma correlação de forças muito específica e ela é relativamente inusitada. E eu quero partir disso para a gente poder compreender qual é o aspecto central dela, porque é a partir desta situação e da sua possível alteração, né, e em algum momento histórico ela vai ser alterada, evidentemente, é que nós vamos poder romper este impasse, o que não invalida o conjunto de pequenas medidas pontuais que vamos tomando nas nossas frentes de luta. Bom, acho que nós temos claro que desde o período que antecedeu o golpe de 2016, e de certa forma isso o proporcionou, nós estamos assistindo uma conjunção de 2 fatores do ponto de vista das classes estruturais no Brasil. De um lado, nós estamos vendo uma coesão das diversas frações burguesas. Vocês sabem que a burguesia não é um todo homogêneo, ela tem frações que disputam, que têm interesses contraditórios e que em muitos momentos se dividem, e essas divisões são importantes para as classes trabalhadoras porque possibilitam alianças e possibilitam o próprio enfraquecimento burguês. Mas nós temos momentos na nossa história, isso não é inusitado, em que ocorreu uma unidade, uma grande coesão das frações burguesas. Chama atenção, por exemplo, para um momento efêmero, mas que foi aquele período do milagre econômico na ditadura. Esses momentos, em geral, são efêmeros, porque essas contradições interburguesas elas tendem a se aflorar. Mas quando ocorre essa coesão, isso dá muita força à burguesia. Isso lhe dá uma vantagem, uma força excepcional. Há debates hoje se neste momento ainda é possível, após toda a situação da pandemia e a profunda crise que estamos passando, se ainda é possível falar que estamos vivendo esta coesão das frações burguesas em torno de um programa. Eu acho que há contradições, é importante destacá-las, mas eu não consigo enxergar até o momento nada que rompa, que tenha rompido essa coesão. Então, esse é o primeiro fator desses 2 elementos das classes estruturais, coesão das frações burguesas. O segundo fator decisivo, que está ocorrendo de forma concomitante, e isso é que determina também essa conjuntura, é a paralisia do proletariado. E essa paralisia do proletariado, ela decorre, de um lado, são 2 fatores centrais, há outros, mas são 2 fatores centrais que a determinam. De um lado, o ataque mais brutal desde o surgimento da classe operária, e um ataque brutal na retirada de direitos, muito bem expostos pelo Dr. Santana, tanto na intensidade, na profundidade, no conteúdo desses direitos, como na rapidez do tempo.
Este ataque brutal é elemento determinante dessa paralisia. E esse ataque brutal ocorre com outro fator de forma concomitante, que são alterações estruturais determinadas por um processo de avanço tecnológico, que alguns chamam de revolução tecnológica, que, em nosso caso, nos países do nosso continente, em especial no Brasil, ela está sendo potencializada por uma acelerada desindustrialização, que já estava em curso, e um crescimento no setor de serviços. Veja, desta ideia é importante destacar para nós duas consequências fundamentais. Por um lado, eu entendo, é uma grande polêmica isso, mas eu entendo que não se trata, não concordo com os autores que falam em fim do trabalho ou fim do proletariado. Mas o que nós estamos assistindo é a alteração deste proletariado na sua relação produtiva. E isso ocorreu já em outros momentos. A estrutura produtiva altera, mas continuamos a viver, o capitalismo continua alicerçado na produção de mercadorias. E a capacidade meramente tecnológica de produzir essas mercadorias não dispensa a presença desta venda de força de trabalho. Então, nós estamos lidando ainda com o proletariado. Essa compreensão é importante, mas vejam, em outros momentos da história, quando ocorreram mudanças fundamentais na estrutura das classes trabalhadoras produtoras, há que se ter um tempo histórico para a reorganização. Me permitam um exemplo da história. 1848, vocês sabem, foi o ano, considerado o ano vermelho, o ano em que o mundo viveu uma situação sem precedentes. Revoluções que se espraiaram por toda a Europa, inclusive saíram do continente europeu e tiveram um impacto no mundo da época sem precedentes. Pois bem, ali naquele processo histórico, e isso está muito bem caracterizado pela obra clássica, pelos textos, pela trilogia de textos do Marx e do Engels, a incidência do proletariado enfrentava uma grande dificuldade para incidir naqueles processos revolucionários, porque ele ainda não tinha formas organizativas. Veja, as organizações existentes da classe trabalhadora ainda eram aquelas velhas corporações de ofício. Os sindicatos estavam surgindo como forma nova de organização. Há que se ter um tempo histórico quando você tem mudanças estruturais na classe trabalhadora para que a própria classe trabalhadora vá desenvolvendo suas novas formas de organização de luta. Algo similar ocorre nesse momento. Veja, este novo proletariado, terceirizado, quarteirizado, precarizado, em condições completamente distintas, em trabalho remoto, hoje nós não estamos conseguindo que as nossas formas organizativas o contemplem. E há que se ter um tempo histórico, estamos vivendo isso no mundo, estamos assistindo experiências assim, para que se encontre uma nova forma organizativa. Claro que isso não ocorre espontaneamente, claro que isso ocorre com a intervenção das forças políticas, com a intervenção da direção sindical, com a intervenção partidária, mas este processo, para o qual temos que estar muito atentos, tem que ser considerado nessa questão. Outra consequência dessa paralisia do proletariado, a primeira é isso, do tempo histórico para reorganizar, é que ela é de natureza material. Entender que essa paralisia é material é importante, porque não é uma questão ideológica. Não faz falta chamar a luta. Nosso problema não é ficar convocando as pessoas para uma greve geral, para uma grande luta, porque não é isso, não é o chamamento que romperá essa paralisia, porque essa paralisia é determinada pelas condições materiais de vida. É isso que vem impedindo esta capacidade de luta. E, portanto, nós temos que compreender esse processo, adequar o nosso trabalho de base, nossa organização, para responder a essa questão, porque, senão, meramente convocando para grandes ações, sabemos que isso não tem surtido efeito e não surtirá efeito. Pois bem, o que essa conjuntura proporcionou para o ataque aos nossos direitos, e eu quero chegar neles? O golpe conseguiu esta coesão, e essa coesão é anterior ao golpe, fundamentalmente em torno de um programa, que é esse programa ultra-neoliberal. É ele que coesiona as relações burguesas. Veja, olha que interessante, Temer,
num primeiro momento, ainda na condição de vice-presidente e presidente do PMDB, lança o programa Ponte para o Futuro, que é, na essência, a mesma natureza ultra-neoliberal do programa de Paulo Guedes, se vocês compararem os dois programas, como que dizendo, vejam, frações burguesas, né? Eu estou disposto a empunhar o programa que os coesiona. Este programa de excessivas privatizações e tudo mais, desmonte da soberania e tudo que sabemos, e desmonte, fundamentalmente, dos nossos direitos. Mas Temer não tinha força política para implementá-lo. E é isso que vai levar o apoio dessas frações burguesas majoritariamente, quase que integralmente, mas de forma majoritária, em torno da candidatura a Bolsonaro. Agora, nas eleições argentinas, que elegeram o Alberto Fernandes, eu escutei a entrevista de um empresário argentino que era muito elucidador. Ele dizia o seguinte: o programa de Macri era um programa muito bom para nós, grandes empresários, setor financeiro, não importa. Era um programa muito bom, mas Macri não tinha força para isso. O que nós precisamos na Argentina é de um Bolsonaro. E essa é a questão. Veja, Bolsonaro conferiu a legitimidade para a implementação desse programa. Por isso que esta relação entre as frações burguesas, entre essa força da burguesia com o movimento bolsonarista. Veja, o movimento bolsonarista é um movimento neofascista. E essa caracterização também ela é fundamental. Porque o neofascismo, o neo, nesse sentido, vem esse prefixo, porque já não existem as circunstâncias exatas, históricas, dos anos 20 e 30 do século passado, que geraram o fascismo na sua forma clássica, mas o neofascismo tem a essência do fascismo. E o fascismo é um movimento da pequena burguesia e da classe média, que tem como objetivo, fundamentalmente, duas questões. Uma, um programa máximo, que é um programa de conquista do poder. Não é a conquista do poder para a destruição do Estado burguês, como é o programa máximo do proletariado. Ela não destrói o Estado burguês, mas ela altera o regime político para instaurar uma ditadura fascista. Veja, uma ditadura fascista não é a mesma coisa que ditaduras militares. Há uma diferença profunda, porque o segundo componente do neofascismo, do fascismo, é que ele busca montar um cerco de massas contra a esquerda. A diferença entre uma ditadura militar e uma ditadura fascista, como nos lembra o professor Armando Boito, é que as ditaduras fascistas, elas, para alcançar o poder, evidentemente, elas exigem uma crise específica, profunda, mas elas têm como objetivo a mudança do regime político. Elas não destroem o Estado burguês, evidentemente, porque elas expressam interesses desta grande burguesia. Eles não são em si um movimento da burguesia, é um movimento pequeno burguês. Isso é clássico do fascismo. Mas a grande burguesia percebe seu potencial e se alia, e sustenta e o transforma em representação política. Isso nos mostra muito o que é este movimento bolsonarista, que é um movimento de idas e vindas, que ora recua, ora avança, mas constantemente propagandeando os seus objetivos de destruição de espaços democráticos, de instituições democrático-burguesas, como o próprio Supremo Tribunal Federal, como o próprio Congresso Nacional, e visando sempre semear esta lógica da ditadura. Mas é uma ditadura com base de massa. E esse elemento é importante. Veja, esta característica toda, esta situação toda, é o que marca a atual correlação de forças. E é esse contexto que está dando uma nova qualidade ao ataque que nós estamos sofrendo. E os ataques que as classes trabalhadoras estão sofrendo, eles entraram num novo patamar, não só de profundidade do desmonte desses direitos, devido a esta correlação de forças, devido à unificação dessa coesão burguesa e à paralisia do proletariado, como também a velocidade em que isso está ocorrendo.
Por isso, a cada encontro nosso, são mais e mais questões que vão surgindo, que vão nos deixando aturdidos, porque como enfrentar o conjunto dessas questões? Eu quero tentar retomar aqui, deste desmonte, os 4 maiores fatores dele. Evidente, e o Dr. Santana nos apontou boa parte dessas questões, que elas transcendem esses 4 maiores fatores. Mas esses fatores, qualitativamente, nos abalaram muito, como foram bem abordados pelo Dr. Santana. O primeiro caso, eu acho que esse caso emblemático agora da greve dos Correios nos mostra isso, né? Veja, ir à greve é ter um dissídio coletivo. E ter um dissídio coletivo é perda de direitos históricos acumulados pelas categorias. Agora, no julgamento do TST, 50 cláusulas históricas do acordo coletivo dos empregados dos Correios acabaram e acabou a greve dos 30 dias com uma decisão terrível, onde houve uma perda, né, de conquistas, e sabemos o quanto são importantes e como, nesse momento, as nossas conquistas históricas normativas são decisivas. Bem, na verdade, ela é parte desse desmonte que estamos tendo desde a Constituição de 88 do direito de greve. Então, o primeiro grande ataque nosso é ter transformado, não só acabado com o direito de greve, mas ter transformado a greve numa armadilha, onde você não tem saída, onde você entra numa verdadeira trampa que você não consegue escapar. Claro, é um processo que foi se acumulando. Este momento agora ele acelera isso, mas ele começou com a lei de greve em 89, onde surgiu o conceito de que frustrada a negociação é facultada a cessação coletiva do trabalho, portanto, você tinha que frustrar a negociação. Isso é claramente inconstitucional, porque o artigo 9º foi inspirado, inclusive, veja, o artigo 9º, os constituintes que participaram da Constituição de 88, eles sempre gostavam de contar que a redação do artigo 9º, que garante o direito de greve na nossa Constituição Federal, ela foi basicamente copiada da legislação portuguesa da Revolução dos Cravos, todo o seu conteúdo revolucionário, para não possibilitar nenhum tipo de limite infraconstitucional ao direito de greve. Mas isso ocorreu em 89, o doutor Santana lembra quantos e quantos anos nós ficamos batalhando nos tribunais em todo o Brasil, sustentando a inconstitucionalidade, lutando para a declaração de inconstitucionalidade, mas perdemos isso. Portanto, nós chegamos a uma situação que a eclosão de uma greve sem uma prévia tentativa de negociação ia caracterizar o abuso de direito. Ou seja, essa nova expressão, já não podiam falar em ilegalidade da greve, porque era muito escandalosamente inconstitucional, e criaram esse conceito de abusividade, um eufemismo, onde deram toda a moldura fática que existia antes para a ilegalidade e passaram a chamar apenas de abusividade. E foram surgindo esse conjunto de prazos e regras para regulamentar o direito de greve, e a jurisprudência também. Surgiram a lista dos chamados serviços ou atividades essenciais, essa relação de atividades para a qual tinha que se manter um esquema de emergência durante a paralisação. O judiciário transformou essa exigência com o tempo em 100% do funcionamento, possibilitava que a greve fosse apenas de 10% dos trabalhadores, até menos, ou impossibilitava completamente em algumas categorias, como metroviários, por exemplo, onde durante os horários de pico o funcionamento é de 100%, quer dizer, destruíram completamente a possibilidade da greve e transformaram a greve num ritual previsível, completamente esvaziada do seu poder de pressão. Pois bem, isso foi piorando ao longo dos anos 90. Hoje nós podemos chamar que os anos 90, a partir da eleição de Fernando Henrique, se caracterizaram pela nossa primeira ofensiva neoliberal, que agora estamos vivendo uma segunda ofensiva neoliberal, e o quadro foi ficando cada vez mais adverso. Eu gosto sempre de lembrar que a nossa grande batalha para fazer, onde nós perdemos a história da lei de greve, porque até a lei de greve surgiu em 89, mas grande parte das categorias não a respeitavam e impunham isso a vários tribunais regionais. Mas a grande batalha decisiva se deu com aquela greve dos petroleiros de 95, de 32 dias, que vocês se recordam. Se recordam que ela terminou, inclusive, numa clara intervenção militar durante o governo de Fernando Henrique.
e que naquela greve, depois daquela derrota dos petroleiros, né, se assentou na prática, né, a lei de greve. Mas essa sequência de ataques seguiu com a emenda 45, né, que obriga o comum acordo, e como bem relatou Santana, né, o fim da outra atividade. Então, veja, o fim da outra atividade fecha o cerco. Ela nos leva a este impasse total. Porque se você só pode ir a dissídio com comum acordo, não há comum acordo em geral, o TST pode anular o seu dissídio, você perdeu com a outra atividade a possibilidade, né? Você já não tem mais norma coletiva, o patrão não reconhece a extensão das normas coletivas pré-existentes, você fica numa situação, num limbo desesperador, onde grande parte, no caso da nossa categoria, direitos fundamentais, como hora atividade e diversos, né? Garantia semestral de salário, são direitos normativos. Ficar sem eles nos coloca numa situação desesperadora, né? E isso nos limita bastante. Por isso que para categorias como os professores, que têm um conjunto de direitos históricos normativos, cada campanha salarial, né, é um desafio sem precedente, porque ir a dissídio é um risco gigantesco, né, perdermos os nossos direitos, e, ao mesmo tempo, como lidar com essa situação, porque, evidentemente, nessa correlação de forças, os sindicatos patronais querem não só tirar direitos, como avançar numa pauta reacionária de desmonte, né, da nossa categoria. Então, esse é o fim, a questão do direito de greve é o nosso grande primeiro ataque. O segundo grande ataque que sofremos de desmonte da nossa capacidade, que vai incidir na paralisia do proletariado, é o fim das contribuições sindicais, né? Que rapidamente, veja, podemos debater, há todo um debate histórico sobre o papel que essas contribuições tiveram, mas eu acho que todos têm que concordar que a forma como foi feita e a velocidade como foi feita desmontaram completamente e tiveram um efeito nefasto na capacidade de organização e luta dos trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal já havia fulminado as tentativas de cobrança de contribuição confederativa, né, depois da promulgação da Constituição, entendendo que isso só era devido para sócios que concordassem e tal, e com a ajuda do Ministério do MPT, do Ministério Público do Trabalho, já havia uma ofensiva muito grande contra a assistencial, inclusive com decisões, entendendo que ela também não era. E o grande golpe agora foi acabar com o caráter compulsório da contribuição sindical, e sabemos toda a batalha e a guerrilha que estamos enfrentando para tentar sobreviver em situações específicas com contribuições assistenciais cada vez mais difíceis, cada vez mais vinculadas a ataques, dependendo da boa vontade de procuradores em cada região. O resultado disso é que os sindicatos não têm recursos, né? E esta queda abrupta de recursos paralisou a organização sindical. Ou seja, as possibilidades que o sindicato teria nesse momento de reorganização, né, tecnológica, inclusive, da categoria e da classe como um todo, né, das classes como um todo, ela passa, nesse momento, a ficar totalmente inviabilizada, porque os sindicatos são voltados para ter que conservar sua estrutura mínima de funcionamento, né, e enfrentar problemas de novo tipo que os paralisam também diante desta paralisia. A terceira questão, né, a terceira grande ofensiva, é a ofensiva das formas de precarização e desmonte, né, do contrato de trabalho. E o doutor Santana destacou bem que a mais importante delas foi tornar a terceirização de forma ilimitada. Por uma situação até coincidente, eu estava no Supremo Tribunal Federal quando houve o julgamento e acabei assistindo o debate. E esse debate está disponível, é estarrecedor. Já apenas 3 ministros usaram argumentos jurídicos. Fundamentalmente, a discussão é uma discussão de invocar toda uma cantilena, todo um conjunto de clichês neoliberais, né, supostamente de ordem econômica, para justificar a terceirização. Alguns votos são aberrações, né, históricas, pérolas do que foi conceder essa terceirização. Aliás, interessante que o Marco Aurélio, em um determinado momento, em tom irônico, foi um dos que se apegou a elementos jurídicos, ele chega a falar: os senhores têm noção do que estão fazendo aqui?
né? Porque a abrangência dessas decisões, até nós mesmos, nós, ministros supremos, poderíamos ser terceirizados. Né? É evidente. Né? Ele estampou de uma forma ilimitada. Né? E veja, isso nos agravou muito, porque nós já não havíamos, nós já não conseguimos organizar sindicalmente os terceirizados. Veja, eu trabalho em vários sindicatos há muitos anos e sou testemunha do empenho legítimo, esforço dos diversos sindicatos, né, tentando disputar e organizar esses terceirizados, tentando barrar as terceirizações, mas tentando organizar sindicalmente na mesma categoria os terceirizados. E não há, né, na minha opinião, iniciativas bem-sucedidas. Algumas muito efêmeras, mas não conseguimos organizar os terceirizados. E rapidamente surgiram sindicatos próprios de terceirizados, muitos deles montados por RHs de empresas de terceirização, né, e estimulados por empresas mesmo, né? Mas sindicatos de trabalhadores que são reconhecidos e que acabam tendo um papel bastante desarticulador nas lutas e campanhas salariais. Bem, a quarta grande ofensiva, né, é a reforma trabalhista, e especialmente, nisso ela se combina com a questão judicial, o acordo individual, a possibilidade do acordo individual. O acordo individual é uma aberração. Né? Ele afronta o princípio basilar do direito do trabalho, da assimetria da relação entre as partes. Não pode existir um acordo individual. Isso é uma afronta, isso é um absurdo. Né? É como se você regulamentasse o roubo legal. Né? Existe o roubo à mão armada ilegal e o ilegal. O legal, desde que o ladrão preencha, se apresente de alguma forma, ele é legal. Né? É uma aberração total. Mas essa questão nos coloca agora numa situação muito difícil. Acho que talvez a penúltima oportunidade que estive com o Dr. Santana no Simplo, debatimos a reforma trabalhista, e aí faço até uma autocrítica, Santana, porque eu, naquele momento, ainda conservava uma certa ilusão de que a Justiça do Trabalho ofereceria algum grau de resistência, né, à aberração, ao que era a reforma trabalhista. Mas fiquei chocado que houve uma passividade, uma subordinação, né? uma lógica vergonhosa de aceitação, né? E o Supremo também foi parte decisiva, né, em não apreciar os aspectos inconstitucionais, claramente inconstitucionais, existentes na questão. Pois bem, eu acho que esses são nossos grandes problemas. Para a nossa categoria, especificamente, o Dr. Santana, de forma brilhante e bastante minuciosa, chamou a atenção dos problemas principais. Quero acrescentar um, que é o problema dos planos de carreira. Né? Anteriormente, nós tínhamos no quadro, veja, a LDB obriga, principalmente no ensino superior, a obrigatoriedade de existir um quadro de carreira, de planos de carreira. E estes planos de carreira passavam antes pelo Ministério do Trabalho. Né? Embora isso nunca teve grande fiscalização se ele cumpria os requisitos legais de isonomia, né? Mas de tempo, de isonomia nas funções, mas havia um mecanismo de controle. Com a inexistência desse mecanismo de controle, esses planos de carreira viraram a porta de entrada das maldades. Né? Então, você vai assistir no plano de carreira um conjunto de maldades patronais que não só inviabilizam a carreira, como causam, né, plantam uma série de elementos que afetam e destroem a organização dos professores, mas principalmente um conjunto de direitos. Bom, outro problema que é fundamental para nós, em específico, também abordado aí, é essa questão das aulas remotas e do teletrabalho. Né? Eu chamo a atenção nesse aspecto porque, como lembrou o Dr. Santana para, né, já havia a norma de 40% em relação ao ensino médio, de EAD. O problema nosso agora não é só a pandemia gerou a naturalização desse EAD e das aulas remotas. Né? Não só a propagação, como naturalizou.
assim como naturalizou esse ensino híbrido, né? Tanto porque a duração provável da pandemia é incerta, né? Nós não temos garantia de que não teremos novas ondas, né, de propagação do vírus que obriguem, ainda que aulas voltem, que elas tenham que ser suspensas e que essa situação de retorno e suspensão siga ainda por um bom tempo, e mesmo porque a própria questão da vacina ainda é cercada de muitas incertezas, né, pelo caráter inusitado do vírus e da enfermidade. Então, veja, isso vai gerando uma naturalização do ensino híbrido, né? Um costume e uma aceitação pelo próprio mercado, que tinha uma certa rejeição, um menosprezo, né, pelo ensino à distância. Esse ensino à distância vai sendo aceito, assim como, né, vários elementos da comunicação virtual, como este agora, de fazer cursos e debates que antes fazíamos presencialmente, vão se naturalizando nas nossas vidas. E isso vai gerando uma situação de difícil retorno, porque na medida em que isso vai sendo compatível com essa realidade de mercado, é muito difícil que consigamos, né, retomar esta conquista de direitos. Portanto, temos que nos adequar a esta nova situação e estar atentos a como incidir dentro dela. Isso tem gerado esse elemento que, como apontou Santana, em São Paulo está sendo chamado de, se criou esse termo, né, ensalamento. E o ensalamento, né, não só ele possibilita esta redução do número de professores, como a descaracterização do professor, porque ele se soma com o debate dos direitos autorais. E não tem mais professor, você tem o tutor, né? Um eufemismo criado para fugir do enquadramento de professor, que nos obrigará também a ações judiciais para reconhecê-lo na condição de professor. O problema dos direitos autorais tem sido um desafio gigantesco para nós. Por quê? Em primeiro lugar, veja, o ordenamento compreende que o direito de imagem e os direitos autorais são direitos pessoais que vão ser discutidos em tese, né, na justiça comum. Mas, evidentemente, que nesse caso tem uma incidência trabalhista, porque está se dando no curso do contrato de trabalho, né? E o que nós estamos assistindo é a somatória desses ataques com a possibilidade do acordo individual. Veja, o acordo individual, mesmo com a caducidade da 927, ela segue, né, sendo aplicado e segue sendo mantido e muito fortalecido por aquela aberração que foi a decisão do Supremo, que validou a sua existência, ainda que em termos específicos. Bom, essa situação tem feito com que surjam verdadeiros contratos de adesão, né? Ou seja, este exemplo que o Dr. Santana levantou, né, onde se vende os direitos de imagem, né, por um valor vil, e isso torna o professor evidentemente dispensável, e até nem sabia, Santana, mas esse caso ainda chegaram ao cúmulo, né, da maldade, estabelecendo essa multa de R$500 mil, né, logo vão utilizar mecanismos similares, mas é um contrato de adesão, não é um acordo individual. Aliás, um mecanismo que nós vamos ter que pensar, né, já que o ordenamento está aceitando em tese essa excrescência que é o acordo individual, né, lutar que isso, descaracterizar isso como acordo individual, né, porque não pode ser um acordo individual, tem que ter negociação individual, não pode ter um termo de adesão, um termo único que é divulgado para todos os professores, eles têm um prazo para assinar, né, e eles recebem aquilo e praticamente são obrigados a assinar. E a grande dificuldade disso é que, além, né, desses termos, dessas condições leoninas, dessas cláusulas leoninas, eles autorizam o uso internacional, que permite a utilização de plataformas como o YouTube, né? Plataformas abertas. Ou seja, com isso, você torna, evidentemente, o trabalho intelectual desse professor totalmente dispensável, né? E você vai poder ter esta figura que, ainda que não seja chamada de tutor, poderá ser menos remunerada, porque estará lá tirando dúvidas ou fazendo uma certa facilitação, né, preparatória em relação a essas aulas. Essa é uma batalha que vamos ter que desenvolver agora, porque, de fato, esses elementos dos direitos autorais passaram a ganhar muita relevância, especialmente na questão do ensino superior.
É curioso, e até brincava outro dia com os dirigentes do Simpro, que no ensino superior é tamanha a dispensa dos professores que a situação faz com que muitos deles pouco se importem nesse momento com a pandemia e mesmo correndo os riscos da pandemia, preferem voltar às aulas mesmo correndo risco, porque sabem, né, que está havendo um desmonte geral, desmontando disciplinas e cursos, e essa reunião, que está chamada de ensalamento das diversas turmas, né, que já era utilizada antes, mas agora numa escala também completamente nova. Bom, nós vamos ter que desenvolver uma disputa jurídica. E, nesse sentido, inclusive, quando veio com o advento da medida provisória 936, o doutor Santana desenvolveu uma tese muito interessante da incompatibilidade da aplicação desta redução do contrato de trabalho, né, e redução salarial, no caso dos professores, porque os professores são obrigados a uma carga letiva. Nós utilizamos essa tese sua, Santana, e ingressamos com dissídio coletivo de natureza jurídica. Infelizmente, não obtivemos a liminar, que era o que nos interessava, né? Até porque agora os grandes efeitos já passaram, já ocorreram, mas o nosso dissídio está aí para ser julgado e para disputarmos essa tese extremamente valiosa que você desenvolveu. Pois bem, vejo que me sobram 5 minutos aqui pelo meu controle, então vou para a situação final. Como sair desse atual impasse? Como é que nós podemos romper isso? É evidente que essa é uma luta geral, é evidente que essa não é uma luta, digamos, apenas de uma categoria, com certeza, mas sequer do conjunto das categorias das classes trabalhadoras formais e organizadas. Ela envolve os setores populares como um todo. Ela faz parte de uma luta geral. Eu acho que o grande desafio que temos nesse momento, e com isso eu quero concluir, é que durante a luta contra a ditadura, e nos anos finais da luta contra a ditadura, as forças de esquerda ocuparam um papel fundamental, decisivo, de referência, e ao longo da década de 80, e a campanha das diretas já, e a ação das forças de esquerda na campanha das diretas já foi a grande batalha decisiva, possibilitou que a esquerda se convertesse na representação política das classes trabalhadoras no Brasil. Veja, isso não é um elemento automático. Não é porque somos de esquerda, ou seja, ideologicamente compreendemos, estudamos e incorporamos os ensinamentos históricos do proletariado, as suas lições clássicas, e nos transformam uma concepção estratégica, tática, ideológica de esquerda, que necessariamente representaremos o proletariado e as classes trabalhadoras. Há que se desenvolver uma circunstância histórica que possibilite essa representação. E isso foi um elemento que ocorreu no Brasil e que possibilitou um claro processo de representação das esquerdas até o advento do golpe. Eu arrisco dizer que isso se alterou qualitativamente após o período do golpe, para tomarmos o golpe apenas como um elemento emblemático. Houve uma alteração qualitativa. Não vou fazer uma afirmação peremptória que as forças de esquerda já não mais representam as classes trabalhadoras, mas elas perderam muito dessa representação. Perderam essa representação do ponto de vista de força social, isso é evidente, sabemos disso, mas perderam também até no âmbito da política institucional. Veja, Bolsonaro ganhou as eleições nos bairros operários, no movimento operário. E reparem, não só no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste, onde ele teve maiores votações, mesmo no Nordeste, onde Haddad teve uma grande votação, cidades como Salvador, Recife, Maceió, nas capitais, os bairros operários, ainda que ele tenha perdido em algumas delas, nos bairros operários, estou falando, não nas cidades, a sua votação foi expressiva. Em muitas delas ganhou. Em várias delas perdeu no todo, mas ganhou. E isso porque a votação estava assentada, a votação da esquerda estava assentada muito mais em massas não organizadas que foram favorecidas pelas políticas sociais.
né? Exatamente as massas para o qual o bolsonarismo, o movimento bolsonarismo está se dirigindo. Recordemos, veja, é fundamental tirar Bolsonaro do governo. É evidente, seria uma derrota importante a este inimigo central e fundamental nosso, que é o fascismo, que é o neofascismo. No entanto, não tenhamos dúvida que, uma vez instaurado o fascismo como corrente política na sociedade, ele precisa ser destruído. Ou seja, mesmo que Bolsonaro saia do governo, que seria uma vitória fenomenal, muito difícil nesse momento, evidentemente, onde ele retoma a sua popularidade, mas mesmo que consigamos isso, isso não significa que o fascismo está morto. O fascismo seguirá com ele próprio vitimizado, seguirá com um dos seus filhos como candidato, né? Mas esse movimento está, né, constituído. Essa serpente cresceu a um ponto que ela precisará ser destruída, e para nós isso é um problema decisivo. Mas a questão com a qual eu quero terminar é que temos que recuperar a representação das classes trabalhadoras. Nesse momento, estamos perdendo. Eu gosto de citar como um exemplo histórico o que foi o maior partido de esquerda ocidental durante um longo período histórico, que foi o Partido Comunista Italiano. O Partido Comunista Italiano foi um partido gigantesco, fortíssimo, expressivo, conquistou e dirigiu importantes cidades italianas, com vários jornais, com uma incidência gigantesca no movimento operário, e hoje o que se diria como remanescente desse partido sequer é considerado, se autoconsidera de esquerda, né? E se vocês acompanham a conjuntura italiana, vocês veem que a esquerda hoje é residual e com baixíssima influência. Ou seja, o fato de termos representado a classe trabalhadora durante vários anos da nossa história não nos dá um automático direito a seguir representando. Esse é um desafio fundamental. Fundamental porque, se não for superado, ainda que em algum momento ocorra, e provavelmente ocorrerá, explosões sociais nesse país, estas explosões sociais não necessariamente serão dirigidas num ponto de vista de transformação social. E podem ser, inclusive, utilizadas não só por forças de direita, mas especialmente pelo fascismo. Portanto, esse é o desafio final, decisivo. E esse desafio decisivo, eu quero complementar dizendo, historicamente, ele foi resolvido por várias formas, mas uma esteve presente em todas, a questão do programa. Se nós não formos capazes de unitariamente traduzir num programa os interesses das classes trabalhadoras, um programa que tenha caráter anti-imperialista, antimonopolista, antilatifundiário, se isso não ficar explícito e claro e não transparecer com a unidade necessária, é muito pouco provável que consigamos, no curto e médio prazo, retomar essa representação. Sem essa representação, acho difícil a gente encontrar saídas profundas para o tamanho do impasse. O que não significa que todas as nossas pequenas batalhas, inclusive as jurídicas, as nossas disputas, os nossos processos, as nossas ações sindicais, não acumulem. Acumulem elevando o nível de consciência, acumulem ajudando a organizar os trabalhadores e acumulem também no sentido, né, de nos aproximar dos nossos grandes objetivos. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Desculpe se fugir em alguns aspectos do assunto, mas agradeço muito essa oportunidade. Um forte abraço. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer nossos queridos companheiros Santana e Gebrim, que considero que os dois fecharam o nosso curso com chave de ouro, e não de chumbo, viu, Santana, mas de ouro. Quero agradecer os nossos parceiros, que é o SESI, a Escola Nacional da CUT, pela ajuda à realização do curso. Quero agradecer também o grupo da CONTE que se reuniu, a Secretaria de Formação, Secretaria de Saúde, Secretaria-Geral e a Coordenação Geral, juntamente com os parceiros, que elaboraram um debate e construíram, né, o temário desse curso de formação, com um ótimo conteúdo e teórico, mas, ao mesmo tempo, também com uma sensibilização, com a introdução de relatos poéticos, que é muito bom também, porque nos ajuda nesse momento difícil, né? Essa poesia dentro do curso. Dizer que nós vivemos uma contradição muito grande,
porque nós vivemos um momento inusitado que nos coloca distantes, mas, ao mesmo tempo, presentes. Se estivéssemos fazendo esse curso de maneira presencial, talvez nós não tivéssemos essa diversidade nacional participando dele e, ao mesmo tempo, talvez não tivéssemos esse número de participantes. Eu acho que essa é uma reflexão que nós vamos ter também que fazer, porque a tecnologia é produzida pela força de trabalho e ela serve também para o bem, não só para o mal, né? Então, eu acho que, com todo o respeito e reflexão coletiva, porque nós não estamos aqui impedindo ninguém de participar, também esse tipo de instrumento nos ajuda a ampliar, né, as nossas reflexões coletivas. Então, eu quero, em nome de toda a diretoria da CONTE, agradecer a participação de todos e todas e dizer que nós vamos fazer novas atividades de reflexão e de formação, porque, nesse momento, ela se transforma em fundamental e prioritária. Um abraço a todos e todas. Mas sem muitas delongas, porque vocês já ficaram muitos dias aqui nesse processo de debate, a primeira coisa que eu queria dizer é agradecer essa parceria que a gente construiu e dizer que, através da formação, a gente consegue construir utopia, a gente consegue construir o debate, a gente consegue apostar para os sonhos, né? Eu acho que esse processo vivido com a CONTE foi um processo lindíssimo, tanto no processo da preparação, de olhar as diferenças, de olhar as concepções políticas, de olhar a questão da diversidade. Eu acho que demarcou essa construção. Então, para mim, isso é um processo riquíssimo de debate, de aposta na questão da construção. Não tenho dúvida de que a formação exerce um papel fundamental na nossa luta, na nossa organização. Não tenho dúvida também de que as plataformas digitais vieram, não somente num processo de pandemia, mas vieram para ficar no nosso processo formativo, na organização. E eu acho que temos muito que aprender, ter metodologias, ver como nós vamos construir, como rever práticas. Estamos vivendo o centenário de Paulo Freire, que ele mesmo dizia que ele tinha que ser um homem à frente do seu tempo. E eu acho que essas tecnologias demonstram isso, e nós precisamos debater como usar essas metodologias, essas tecnologias, quais são as metodologias que nós vamos usar e como isso vai contribuir com a nossa luta, com a nossa organização. Nesse sentido, dizer para vocês que nós, da Secretaria de Formação Nacional, juntamente com as nossas escolas, vamos estar fazendo um seminário nacional, um debate nacional sobre esse tema, sobre metodologias freiriana, dentro dessa comemoração de Paulo Freire, no dia 15 à tarde, convidar vocês para participar. A outra coisa é dizer da importância que tem o debate da educação nesse país, né? A educação, que é uma peça fundamental para a transformação, né? Já que falei de Paulo Freire, falar novamente, ele mesmo dizia que pode ser que não é só com a educação que faça a transformação, agora sem ela não fará. E eu acho que vocês que são da CONTE, que são do setor privado, têm um papel importante cada vez mais na estrutura da comunicação desse país. Então, quero dizer da importância disso, da importância dessa construção com a CONTE, junto conosco na Secretaria Nacional de Formação, que a gente possa seguir trilhando. Acho que essa foi uma primeira experiência, acho que ela deve continuar no processo da plataforma e deve continuar depois no sentido presencial, porque a formação, sem dúvida, é um alimento estratégico na nossa luta e na nossa organização. Querida Madalena, que está à frente da CONTE, sucesso para vocês. Querida Guilhermina, um grande abraço, obrigado por essa parceria conosco na Secretaria Nacional de Formação. Agradecer imensamente, em nome da nossa equipe nacional, a companheira Maria Fro, que é da nossa assessoria nacional, e a companheira Thalita, que é educadora da Escola Norte, que se dedicou a essa construção. Agradecer todos os companheiros, principalmente aí o companheiro Ribamar, que é companheiro comigo na executiva da CUT, e companheiro Celcinho, que é da nossa Escola Sindical Sul,
dizer que estamos juntos nessa trincheira da luta, da organização e da formação. Contem conosco nessa semente de trilhar o processo da formação, na luta e da organização. Um grande abraço a todos e todas e seguimos esperançando na luta e na organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um grande abraço. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Gebrim e o Santana por essa grande contribuição que deram aí ao nosso curso. Agradecer a Madalena, coordenadora em exercício da CONTEE, a Guilhermina, que é a secretária de formação, a Cristina, que ajudou muito na elaboração desse curso, ao pessoal do SES, a Gilda, a Lili, que estiveram aqui presentes, a Adriana e a Priscila, que não aparecem, mas que trabalham muito para que o curso seja realizado, né? Essa parceria com a CUT, nós tivemos oportunidade, o Celcinho eu já conhecia, que eu fui presidente da CONTEE, mas a oportunidade de conhecer a Maria Fro e a Thalita, que ajudaram muito na elaboração e depois na execução do curso, né? A todos os participantes que vieram, nós mantivemos aí uma média de mais ou menos 100 participantes, não é? Isso é um número significativo. E eu gostaria de deixar 3 mensagens aqui rápidas que eu gostaria que a gente pudesse desenvolver. O primeiro é que esse curso se desenvolvesse na prática, né? Para que ele se complete, há necessidade de que os conteúdos que nós aprendemos aqui possam ser colocados nas nossas entidades na prática, não é? Porque senão fica um curso teórico sem ter um objetivo mais prático de realização, né? A segunda questão é que a gente mantém esse ânimo. Eu me lembro do período da ditadura, em que muitas vezes a gente pensava assim, olha, não vai ter saída, nós estamos numa encalacrada que não tem saída. E tivemos saída. E vamos ter saída também para os problemas que nós enfrentamos, que são muito difíceis, que os palestrantes reforçaram muito hoje, das dificuldades, mas também reforçaram a ideia da nossa luta pela superação. E a outra questão é essa importância que a Rosane também já colocou da formação hoje. Hoje, o movimento sindical, se nós formos dizer 3 questões fundamentais do movimento sindical, a gente destaca comunicação, trabalho de base e formação. São fundamentais para desenvolver o movimento sindical. Então, a formação precisa ser colocada como prioridade para o movimento, né? E, por isso, acho que o curso foi muito bem sucedido, acho que contribui nesse sentido da formação, e nós esperamos a continuidade desse processo, porque entendemos a formação como um processo continuado. Esperamos que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho para intensificar o nosso movimento e fazer com que a gente tenha uma população cada vez mais qualificada. Muito obrigado a todos, foi muito bom estar aqui com vocês nesses dias. De Ademar Bogo aos sonhos. É proibido sonhar quando a alma não quer sentir e nem sequer imaginar os passos que deve dar, teimando em se acomodar para não ver a flor florir. Há sonhos que dão errado, há sonhos de desespero, há sonhos de pesadelos e alguns de solidão. Há sonhos egoístas, fatalistas, entreguistas, que alimentam a exploração. Os sonhos verdadeiros são coerentes, espalham em cada passo um bocado de sementes para fazer o jardim do amanhecer. São os que movem as mãos e os braços para oferecer o corpo aos abraços de prazer. Sonhar que se está sozinho é não ser nada. Os sonhos são a madrugada que espera o dia se fazer. Pesadelo não existe para quem sonha ao lado de alguém que também sonha e não se envergonha de sonhar com outro alguém que busca o mesmo destino, como o menino que chama pela mãe. Sonhar é não querer ir só para um lugar melhor. É ver em cada olhar um pedaço do lugar onde descansa a esperança.
Quem sonha sempre é criança, tem energia, tem alegria, tem confiança. É duro sonhar perto dos desanimados. É como ver a flor se abrir às margens de um rochedo. O sonho é engolido pela indecisão e o medo. É preciso sonhar com as montanhas de onde vem o guerrilheiro, ao lado da companheira, trazendo uma bandeira, embrulhando o coração, trazendo a revolução organizada em fileiras, desfazendo sem brincadeira de roda de São João, que se misturam à poeira dos passos de cada irmão. É preciso sonhar com a floresta que se empresta para cada geração, que pede proteção, dá fruto e a raiz, curador e a cicatriz feita na pele queimada, dá sombra, terra molhada e faz a gente feliz. Sonhar com a água doce na cacimba e no açude, sonhar com a juventude, as margens do rio perfeitas, sonhar com as colheitas das lavouras irrigadas, com a água à beira da estrada que nos leva até o fim. Sonhar também com ar puro e o beijo da namorada. É preciso sonhar mais, sentir de perto o distante, aproximar o horizonte e surpreender a utopia que chega um pouco por dia em cada passo caminhado. Sonhar com o céu nublado, prometendo água nova, com as sementes nas covas, nascendo um povo mudado. Sonhar com os passarinhos cantando sobre as escolas, sonhar com jogos de bola, com danças e cantorias, sonhar com a alegria que se dá até de esmola, sonhar com muitos valores, com uma nova cultura e também com a ternura e a generosidade, com a solidariedade na palma da mão aberta, cama, colchão e coberta, e uma mesa com fartura. Sonhar, enfim, com a vida, com respeito e igualdade. Sonhar com dignidade, um mundo não dividido, com um povo tão sabido que chega até a ser medonho. Sonhar em fazer do sonho um grande acontecimento, onde os dedos se cruzando segurem a delicadeza e acalantem a pureza de quem sonha, mas lutando. Muito obrigado.